Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os irmãos, para esta igreja maravilhosa, que é uma alegria, uma satisfação imensa de fazer parte desta igreja e de ter esta rica oportunidade aqui neste momento para falar deste amor glorioso, dessa palavra maravilhosa que é a palavra do nosso Deus, nosso Pai, o nosso provedor. Quero ler com os irmãos, compartilhar com meus amados irmãos uma palavra da parte de Deus que se encontra em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 1, primeiro por diante. Iremos meditar em alguns versículos aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículo 1 por diante. Diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. A Bíblia, ela é maravilhosa, é uma fonte inesgotável. Ela traz história gloriosa, maravilhosa, que essas histórias não se perde com o tempo. Ela sempre está viva, porque o Espírito Santo, ele é o autor das Escrituras. E todo aquele que lê a Bíblia pedindo direção ao Espírito Santo de Deus, certamente vai compreender, certamente vai sentir a presença de Deus, certamente vai se alimentar. Porque o crente, ele se alimenta com a palavra de Deus. Glória a Jesus. Meus amados, o tempo é insuficiente para a gente falar deste homem chamado João Batista. É o mesmo João que batizou Jesus. É o mesmo João que disse para aquela multidão que estava em volta ali do Rio Jordão: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tinha toda a autonomia, toda a autoridade para falar isso, porque ele era filho de um sacerdote, Zacarias, a linhagem sacerdotal. E Jesus é o nosso Cordeiro. Mas vamos voltar para João. Homem que pregava com ousadia, um homem que não tinha medo de chamar o pecado pelo nome, homem
que acreditava naquilo que pregava e pregava aquilo que acreditava. E o tema da sua mensagem, o tema central da mensagem de João Batista era arrependimento. Arrependimento era o tema central da mensagem de João. Arrependei-vos. Confessando seus pecados, se arrependam. Que mensagem gloriosa que ninguém escuta mais hoje, né? Parece até que ninguém precisa mais de arrependimento. Parece até que ninguém se arrepende mais. Me faz lembrar de Jesus. Ele morava em Nazaré, provavelmente uma boa parte da sua infância. E Jesus não operava milagre em Nazaré, operou pouco, ele queria fazer mais, mas o povo não acreditava, o povo não queria. O povo não valorizava Jesus, porque achavam que simplesmente por conhecer o seu pai adotivo, a sua mãe, seus irmãos e o próprio Jesus, eles pensavam que conheciam Jesus. E esse conhecimento, ou seja, esta informação, sem o conhecimento real de Jesus, impedia de Jesus operar milagres na cidade onde ele morava. Pelo contrário, ele era rejeitado lá. E João prega um arrependimento com veemência. Mas esse João Batista, existem muitas qualidades neste homem, cheio de ousadia. Existem algumas qualidades, existem muitas, mas vou separar aqui 4 qualidades que existiam em João Batista, que todo cristão, todo aquele que se diz cristão, devem ter, ou precisa ter, porque essas qualidades João tinha. Você pode ter também, eu posso ter também. A primeira qualidade que João Batista tinha, João Batista, está escrito no livro de Marcos. Vamos ver lá. Marcos, capítulo de número 6, 6 e 20. Sabe qual que era? João Batista, ele era justo e santo. Temos que ter esta qualidade. Eu preciso ter essa qualidade. Olha que coisa. Marcos capítulo 6, versículo 20. Diz assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa vontade o ouvia. Todos sabem aqui da história de Herodes, que a cunhada dele se divorciou do seu irmão e casou com ele. Isso, na lei de Deus, é um casamento ilegal. Para os judeus, ilegal. João não ia ser diferente. Nas conversas que João tinha com Herodes, que Herodes respeitava João, João falava: olha Herodes, não é certo
está errado. A lei de Deus não é assim. Para um irmão casar com a mulher do irmão, o irmão deveria estar morto, que é a lei do levirato. Como Filipe estava vivo, que era irmão do Herodes, a mulher de Filipe divorciou e casou com Herodes. Irmãos, e Herodes, ele admirava João, respeitava João. Ele via que João era homem justo e santo. Mas não era com esse respeito que ele ia conquistar o apoio de João Batista para passar a mão em cima de coisas erradas que Deus não se agrada. Essa é uma postura de um verdadeiro cristão. Você tem que amar a pessoa. É difícil amar o inimigo, não é difícil? Mas quem sabe que a gente comece a amar os inimigos falando a verdade para ele. Até próprios irmãos da igreja, fale a verdade para ele. A verdade. Não tenha medo. Mas fale com coerência. Fale com convicção. Fale com sabedoria. João Batista nunca desprezou Herodes. Nunca desprezou ninguém. Porém, ele não pode jamais, nem ele concordou e nem nós, aquilo que foi errado contra a palavra de Deus, nós temos que não aceitar. Não aceitar. João Batista, ele era homem justo. A Bíblia diz que você, eu, a igreja do Senhor Jesus foi justificada pela fé, ficou justo. A Bíblia diz que João era santo. Você também é santo. Você foi separado para Deus. Você foi separado. Você foi escolhido. A palavra santo é separado. Você foi separado, foi chamado para servir a Deus. Então você também tem que ter, deve ter esta virtude, ou pelo menos deve aparecer na vida de um verdadeiro cristão: justiça e ser santo. Outra coisa que João, virtude que tinha em João, que aparecia nele, que o povo conseguia ver, era exatamente a coragem. Está no mesmo capítulo aqui, de 6 e 18, diz assim, olha, João, ele era corajoso. Vocês marcaram bem aí? Justo e santo. Marcos 6 e 20. João era corajoso. Marcos 6 e 18. Diz assim: pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não está certo. E ele não estava falando isso para uma pessoa qualquer. Ele estava falando isso para o governador, um homem, um político de grande influência, mas ele respeitava João, porque ele via em João a honestidade, a santidade de um verdadeiro profeta de Deus. E mesmo sem gostar do que João estava falando, mas ele sabia que João não estava falando à toa,
João não estava passando na cara nada, não estava passando na cara dele alguma coisa. João estava falando a verdade. Falando a verdade. E a Bíblia diz, como eu acabei de ler no versículo 20, que ele gostava de ouvir João falar. A mulher dele já não. A mulher Herodias já não. Ela é que arquitetou o plano para matar João. Pois bem, João ele era justo e santo, Marcos 6:20. João era corajoso. Será que eu tenho coragem de falar isso? Irmãos, não podemos confundir coragem com doideira. Não está dizendo que João era doido falar isso. Você é doido? Não está falando nada disso. Coragem. Coragem é aquilo que você tem convicção de que está falando e fala para o pobre e fala para o rico. Isso se houver oportunidade. Fulano pode ser o que ele bem entender. O ser humano ele é livre para ser o que ele bem entender. Ser cristão, ser o que ele quiser. Mas nós temos que ter coragem para dizer que tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus é pecado, é errado. Nós não podemos julgar. E João fazia isso. Então ele era justo e santo e ele era corajoso. Tem outra coisa que ele era também. João ele era humilde. Glória a Deus. João ele era humilde. No Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo de número 30. Olha o que João falou. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ser corajoso não é ser arrogante. Ser corajoso não é ser valentão. É ser valente. Dentro de um equilíbrio espiritual. Debaixo da graça do Pai. Ser humilde. Humildade é uma coisa que todo cristão deve ter. Ser humilde não é andar maltrapilho. Ser humilde não é viver uma vida de relaxada. Ser humilde é saber respeitar o próximo, é amar o próximo. Ser humilde é saber que aquela pessoa que você está olhando para ele é a mesma coisa que você. Ser humilde é tratar as pessoas com dignidade, com respeito, carinho e amor. E um ser humano que é humilde, ele jamais vai abrir a sua própria boca para dizer que é humilde. Mas as pessoas que convivem com ele
aonde ele trabalha, aonde ele estuda, aonde ele congrega, vão dizer: essa pessoa é humilde. Precisamos também dessa qualidade. Entender que o respeito acima de tudo, do ser, o ser dentro da esfera da humildade, do amor, é o que vale mais do que o ter. E por fim, eu falei que João Batista ele era justo e santo. João Batista ele era corajoso. João Batista ele era humilde. E agora nós vamos ver aqui Lucas, capítulo 1. Capítulo 1, versículo de número 15. Olha que coisa. Nós falamos que ele era humilde, mas olha o que está dizendo aqui. Você pode ser grande e pode ser humilde. Olha o que está dizendo aqui. O quarto ponto. João ele era cheio do Espírito Santo. Essa é a pequena diferença entre muitos e muitos e muitos que dizem cristão. Tem pessoas que têm um conhecimento teológico relevante, conhece a história, é o que eu acabei de falar no começo, conhece Jesus, mas muitas vezes o conhecer Jesus da forma que eu quero conhecer Jesus atrapalha Jesus, atrapalha o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu tenho que conhecer Jesus não do meu jeito, eu tenho que conhecer Jesus do jeito que a palavra diz. Eu tenho que conhecer Jesus do jeito que Jesus quer que eu conheça. Não conhecer Ele simplesmente porque Ele morreu na cruz do Calvário, mas conhecer Jesus sim porque Ele morreu por mim na cruz do Calvário, mas também porque Ele é o Senhor da minha vida. Olha só que coisa. Versículo 15, Lucas capítulo 1, versículo 15. João, ele era cheio do Espírito Santo. Olha que coisa. Porque será grande diante do Senhor. Quer ser grande diante do Senhor? Quer ser grande diante do Senhor? Seja humilde, porque Deus dá graça aos humildes e deixa o exaltado com Ele. Ele sabe tratar e sabe resolver. Glória a Deus. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. Por quê? Porque essas bebidas, vinho em excesso e bebida forte, que são outras bebidas, você perde o raciocínio. Uma pessoa embriagada, ela faz o que não deveria fazer, fala o que não deveria falar, e daí por diante. Não é uma pessoa sóbria. Aí diz aqui, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Meu Deus, quantas pessoas neste momento, Senhor,
pode ser alcançada por essa mensagem, e através dessa mensagem o Senhor tocar elas com o teu Espírito Santo. Irmãos, porque a Bíblia está aqui, a palavra de Deus, mas o Espírito Santo é quem nos ajuda, é quem nos ajuda a entender, é quem nos ajuda a caminhar. O Espírito Santo é que dá a doçura da mensagem. Senão a mensagem fica com sabedoria humana e não vale nada. Não transforma. A mensagem que transforma é a mensagem que sai da boca de um ser humano mais adoçada pelo Espírito Santo de Deus, que alcança um coração aflito, abatido, e dá e faz uma transformação, que é o arrependimento. Cheio do Espírito Santo, porque será grande diante do Senhor. Às vezes aqui você é pequeno, ninguém te vê, ninguém acha que você não é nada. Já outros acham que eu sou muito grande. Mas Deus, Ele olha diferente. O olhar de Deus é diferente. Meus queridos, que Deus nos ajude. E que possamos ser grandes diante do Senhor e não se envolver com as coisas deste mundo, mas ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo do 18 ao 21, dá o seguinte recado: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para que esse evangelho que nós pregamos seja realmente o evangelho de Jesus, o evangelho de poder, e não o evangelho formalismo, porque simplesmente conhece Jesus, sabe quem é sua mãe, sabe quem é seu pai. Ele não é esse o carpinteiro, as suas irmãs não moram aqui, e desprezava Jesus. Seja um cristão que conhece Jesus, não por causa da história, mas pela experiência pessoal, pela experiência de que você é um cristão autêntico e reconhece que Jesus é o teu Senhor, é o meu Senhor, é o nosso dono, porque Ele comprou lá na cruz do Calvário todos nós. Que Deus aplique essas palavras em nossos corações. Deus abençoe. Amém.